boa noite. Meu nome é Fábio e voltamos aqui com a série Apometria porque sim, Apometria porque não. Mais uma vez, a Gaia querendo participar do vídeo. Vocês devem estar estranhando por que do Fábio com sabre de luz, Star Wars, por que está ministrando esse vídeo com uma cachorra no colo. É justamente, como eu disse no vídeo anterior, para mostrar que o médium sensitivo é um ser humano normal e a gente gosta de questões da Terra e dá para falar sobre espiritualidade, sobre as ferramentas da espiritualidade também num âmbito natural, sem muito misticismo, sem muito protecionismo sobre o assunto. Nós estamos aqui estudando e demonstrando um pouco de humanização também, que é muito importante para quem vai trabalhar com a ferramenta apométrica, e não só com a ferramenta apométrica, com qualquer processo de intercâmbio com a espiritualidade, é muito importante o processo de humanização. Mas o tema de hoje, na verdade, nós vamos continuar com a definição do que é apometria. Falamos sobre a apometria ser um conjunto de técnicas ou um conjunto de ferramentas. Na definição do livro de Dr. Lacerda, Espírito e Matéria, que é uma das bases principais da apometria, o livro Energia e Espírito e o livro Espírito e Matéria, de Dr. José Lacerda, que foi o codificador, o indivíduo que criou a fundamentação científica, todas as leis, organizou as leis básicas da apometria. Podemos dizer que esses dois livros, eles estão para a apometria, assim como o Pentateuco Kardeciano está para a doutrina espírita. Pois bem, para quem quer se aprofundar no contexto da apometria, precisam ter como base de estudo principalmente esses dois livros. Existem muitas outras literaturas que falam sobre, existem muitos outros livros que falam sobre o assunto, mas é muito importante a aquisição desses livros e o estudo um pouco mais aprofundado desses dois livros como a base principal da apometria. Pois bem, Dr. José Lacerda, ele cunhou o termo apometria, que é um termo derivado do grego. Eu não vou falar sobre a história de como surgiu a apometria do contexto atual, porque existe uma versão cunhada pela linha mais esotérica, que vem lá da antiga Atlântida. Nós não vamos nos aprofundar nesse assunto hoje, porque a gente vai precisar falar um pouco sobre magia, sobre a história da magia, enfim. Lá na frente nós vamos falar um pouco da apometria no contexto da antiga Atlântida. Vamos falar do momento presente, a qual nós estamos vivendo. Então a apometria vem aí aproximadamente 50, 60 anos, mais ou menos isso. Dr. José Lacerda, um grande pesquisador, começou a estudar sobre a ferramenta, adotou-se inicialmente o nome de hipnometria, mas com medo de que essa ferramenta fosse confundida, que a terminologia fosse confundida com a hipnose, que não tem nada a ver com o processo de hipnose terapêutica, cunhou-se o nome então apometria, que tem então uma subdivisão que diz apo além de, metria, medida, ou seja, medida além de, medida além das medidas do plano físico, das medidas da terceira dimensão, altura, largura, profundidade, peso, as percepções que se tem quando se adentra no plano extrafísico, no plano astral, no plano espiritual. Quando o indivíduo está em desdobramento consciente, o processo de percepção é diferente do processo de percepção que nós temos com os 5 sentidos físicos normais, tá? Então, por isso que foi cunhado o termo apometria, medida além de, medida além das medidas que nós temos, das percepções que nós temos na percepção do plano físico ou da terceira dimensão. Tem uma outra definição que nós cunhamos no grupo e que é muito válida, que nós costumamos dizer que a apometria é um conjunto de técnicas magísticas. Conjunto de técnicas magísticas. Mas para entender mais profundamente o que é um conjunto de técnicas magísticas, a gente precisa definir o que é magia. E é muito interessante que a palavra magia, ela traz no senso comum, no inconsciente coletivo, algo muito assustador. Até meio que proibido falar sobre magia. No trânsito por algumas casas religiosas, casas que trabalham com a mediunidade,
O contexto magia era extremamente proibitivo de se mencionar, de falar sobre. E magia nada mais é do que manipulação e transformação de energia. Nós praticamos atos magísticos, nós praticamos magia a todo tempo. Nós transformamos energia a todo momento na nossa vida. O simples ato de acender uma lâmpada através do fechamento do interruptor da sua casa, você está transformando energia, você está manipulando energia. Você fecha um circuito elétrico onde a corrente elétrica vai passar pelos fios, passar pelo filamento de uma lâmpada, vai aquecer o filamento dessa lâmpada, vai emitir energia, vai transformar a energia elétrica em energia calorífica e luminosa e iluminar o ambiente. Isso é um processo magístico. Riscar um fósforo é um processo magístico, onde a energia química condensada naquele fósforo, naquele palito, ao ser atritado com a lixa da caixa de fósforo, ela vai produzir um calor, uma ignição, vai produzir uma combustão que vai reagir com o oxigênio e produzir a chama, a energia calorífica, a energia luminosa. É um processo magístico. Aí nós temos que subdividir a magia em dois contextos: magia positiva e magia negativa, ou magia branca e magia negra. Porque nós vamos falar ao longo do desenvolvimento do tema apometria sobre processos magísticos, sobre manipulação de energia, e é muito importante então que nós tenhamos dentro da nossa consciência a definição do que é magia branca e magia negra. Magia é o ato então de manipular energia. Pois bem, se o ato de manipular energia chama magia, o que é magia branca? Magia branca é o ato de manipular energia em prol do benefício da humanidade, em prol da evolução da humanidade, em prol da evolução do ser. E magia negra é o contrário, é a manipulação de energia em deturpação do ser humano, para atrasar a evolução do ser humano, para atrapalhar a evolução, interferir na evolução do ser humano. Vamos trazer para um contexto mais coloquial, um contexto mais palpável, para a gente interpretar melhor o que é magia branca e o que é magia negra. Pois bem, riscar um fósforo é um ato magístico. Riscar um fósforo para acender uma vela, para iluminar o ambiente, é um ato de magia branca. Estou produzindo uma energia para o bem. Riscar um fósforo e atear fogo numa pessoa, hipoteticamente, tá? Uma pessoa em sã consciência não faria isso, é um ato de magia negra. Estou manipulando energia para produzir um ato de maldade. Vamos trazer para o contexto da física. Quando a fissão de um átomo para a produção de energia elétrica num reator nuclear, fissão ou fusão, há um ato magístico de transformação de energia em prol de um benefício maior da humanidade. Quando você fissiona um átomo para criar uma explosão, uma reação em cadeia e uma destruição em massa, por exemplo, uma bomba atômica, como a de Hiroshima e Nagasaki, é um ato magístico de magia negra. A ciência produzindo magia branca e a ciência produzindo magia negra. Então, via de regra, todos nós somos pequenos magos, conscientes ou inconscientes, manipulamos e transformamos energia a todo momento. O universo é energia, seja em maior grau de condensação e menor grau de condensação. Então, o processo apométrico ele nada mais é do que um processo de manipulação de energia através da força mental, através do desdobramento consciente, ou seja, ao adentrar na dimensão extrafísica, podemos fazer a manipulação de diversos tipos de energia para atuar de diversas formas com esse conjunto de ferramentas chamada apometria. Então, podemos definir a apometria como um conjunto de técnicas magísticas também, além de ser uma ferramenta de desdobramento consciente, onde há projeção astral, tá? A projeção astral não é exclusivamente apometria. Pratica-se a projeção astral para se adentrar na dimensão extrafísica, tá? Mas uma vez adentrado na dimensão extrafísica e quando você faz a manipulação energética de ordem, no nosso caso, positiva, em prol da humanidade, em prol do consolente que está passando em tratamento, você está praticando um ato magístico e está praticando a apometria. Tá? Então, num contexto mais macro, a apometria
é um conjunto de técnicas magísticas onde o indivíduo faz a sua projeção dentro da dimensão extrafísica e atua de forma consciente. Costumamos dizer no grupo que ele atua hoje 50%, 50%. 50% ele consciente, 50% a espiritualidade atuando, dando apoio, suporte, guarida, cada grupo, cada falange na sua especialidade. Ao longo dos nossos próximos vídeos, nós vamos falar um pouco sobre função de falange, sobre contextos energéticos e assim por diante. Não percam o próximo vídeo falando sobre apometria porque sim, apometria porque não. Muito obrigado e até a próxima!